Salve, salve galera, beleza? Hoje o papo vai ser sobre o fundo DEVA 11, tá? Eu já trouxe alguns vídeos do DEVA aqui no canal, né? Mas como eu acabei ficando ausente aí nos últimos meses, acho legal trazer uma atualização aqui para vocês. E tem bastante coisa que eu quero comentar aqui, sobretudo, mais uma vez, em relação a DRE e o fluxo de caixa, tá? E pessoal, já adianto para vocês que não são coisas boas, tá? Eu particularmente estou bem decepcionado aqui com o modo com que a gestão vem tratando aí os cotistas, né, por meio do relatório gerencial, e eu já vou explicar isso para vocês, tá? Então, de antemão, se esse conteúdo te agregar conhecimento, te agregar algum tipo de valor, considere deixar o seu like, um likezinho seu. O canal ainda é pequeno, então às vezes 1, 2, 3 likes a mais já faz com que 50, 100, 200 pessoas mais possam ver o vídeo, tá? Então eu conto aí com a ajuda de vocês. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, sempre eu gosto de trazer aqui as taxas do fundo, né? Veja que esse fundo aqui tem uma taxa de 0,20 de administração e de 1% de gestão. Então, somando aqui, temos 1,20, lembrando que são calculadas com base no valor de mercado, tá? E, para variar, nós temos aqui a taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, um fundo com uma característica high yield, como é este fundo aqui, né? Ele se enquadra aí na mesma categoria do HCTR, do URPR, do CACR11, enfim, são fundos mais arriscados, né? E aí eu pergunto, um fundo com essa característica ter uma taxa de performance que tão somente busca atingir 100% do CDI parece justo? Eu particularmente acho que não. Inclusive, fundos com características um pouco mais seguras, com créditos um pouco mais seguros, têm taxa de performance que supera o CDI, né? Cito como exemplo o próprio Bari, que eu trouxe aí para vocês recentemente, né? E outros tantos que existem aí, que tem sim uma certa segurança e tem uma taxa de performance que busca bater o CDI, né? Subir o CDI. Então isso aqui é algo bem negativo do fundo que eu particularmente não gosto. Em contrapartida também, é bom destacar que é apenas 10%, né? Geralmente os fundos cobram 20% de performance, no caso aqui somente 10%, beleza? Aqui, pessoal, começa a análise mais importante aqui do vídeo e também a minha maior crítica aqui para Devante, tá? E por que eu digo isso? Percebam que aqui em cima no título nós temos a demonstração de resultados DRE gerencial, tá? Pessoal, via de regra, quando estamos falando de DRE, estamos falando de demonstração do resultado do exercício, tá? Essa é uma sigla contábil. Então, via de regra, DRE vai sempre retratar o resultado contábil. E o resultado contábil, ele obedece aí o regime de competência que eu já expliquei para vocês. Então, ele registra tanto as receitas quanto as despesas, quanto do fato gerador, e não quando de fato aquela receita entra no caixa. Então, muitas vezes, ele vai ter um fato gerador ali, que não vai ter entrado de fato no caixa, para que o fundo, no caso, possa fazer a distribuição. Lembrando que, por lei, o fundo precisa distribuir pelo menos 95% do seu resultado caixa e não do seu resultado contábil, tá? E por que estou explicando isso aqui para vocês, né? Porque apesar do fundo aqui dar a entender que os números se tratam de uma DRE contábil, né, e não uma DRE de fluxo de caixa, pode ver aqui que mesmo aqui embaixo, no rodapé, não tem nenhuma menção dizendo que isso aqui é o resultado caixa, tá? Porém, quando a gente for analisar os números, e a gente vai fazer isso agora, a gente vai perceber que sim se trata do resultado caixa do fundo, porque a gente vai perceber que quando a gente divide o resultado do fundo pelo número de cotas, a gente vai chegar no valor que de fato ele distribuiu mês a mês, tá? E como eu já disse para vocês, o fundo ele precisa se basear sempre no regime de caixa para fazer a sua distribuição. Então, como os valores aqui distribuídos e apresentados nessa planilha coincidem, né, com o valor aí que foi distribuído, então a gente consegue presumir, a gente deduz que sim, essas informações aqui dizem respeito à entrada e saída do caixa do fundo, tá? Então, talvez
pareça um pequeno detalhe, mas eu acho muito importante, eu acho que compõe o fator transparência quando uma gestão deixa isso claro, né? Inclusive, foi um puta ponto positivo, e eu até comentei isso no vídeo do HCTR, quando houve a mudança do relatório gerencial. Então, eles acabaram optando, né, por separar. Então, eles colocam lá o resultado contábil e o resultado de caixa. Isso eu achei muito legal, achei que traz uma transparência incrível. E nós, como investidores, né, nós buscamos transparência. É com base nessas informações aqui que nós, meros investidores aí, medianos, né, peixes pequenos, vamos nos basear para tomar as nossas decisões. Porque, via de regra, nós não temos nenhuma outra informação privilegiada que nos possibilite tomar uma decisão melhor. Então, assim, quando o fundo falta com essa transparência, eu acho que prejudica, tá? Então, eu fiz questão de falar bastante sobre isso, porque é algo que de fato me incomodou bastante. Agora, vamos ver os números aqui, né? A gente percebe o seguinte, que no mês de maio, tá? Ele teve uma receita de juros de 4,2 milhões contra 8 milhões e 100 no mês de abril. Inclusive, este valor aqui que ele teve no mês de abril justificou aquele incremento no valor distribuído de 85 centavos, que foi justamente quando o fundo teve uma grande valorização, né? Ele chegou a ser negociado aí, salvo engano, a 56, 57 reais e subiu aí para 68, acho que chegou até a bater os 70 quando foi anunciado aí esses 85 centavos. E aí, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para mais um detalhe. Quando a gente abre o relatório do mês de abril, tá? Tô abrindo aqui para vocês, ó, abril. Tem algo que me chamou muito a atenção e me deixou bem incomodado, que veja que no comentário do gestor, em relação ao resultado do mês de abril, eles dizem o seguinte, que a distribuição foi afetada pelas inadimplências ocorridas no período, tá? E a gente sabe, né, que o Deva tem sofrido sim, com as inadimplências aí em diversas operações, inclusive operações que o HCTR também possui, né? Circuito de compras, fundo XBXO, etc. Então veja, no relatório do mês de abril, eles disseram que a distribuição foi afetada pelas inadimplências. Então isso dá a entender o quê? Que no mês de abril as receitas foram menores, foram impactadas por conta das inadimplências. Mas como a gente acabou de ver no relatório do mês de maio, ó, só trazendo aqui no mês de abril, né? As receitas de juros, ou seja, o cupom de juros aí dos CRIs, ele teve basicamente 80% de incremento em relação ao mês anterior. Então, vocês conseguem perceber a incoerência por parte da gestão quando no comentário ela diz que a distribuição foi afetada pelas inadimplências e quando a gente vai ver o resultado, no caso do mês de abril, foi um resultado muito bom, muito positivo? Então, esse tipo de incongruência, esse tipo de inconsistência contribui aí, principalmente para quem gosta de analisar os números e se baseia nos números, né, para investir, contribui para que este fundo aqui perca credibilidade, pessoal. Isso aqui realmente me incomodou demais. Eu até comentei no grupo aí que nós temos no WhatsApp, né, essa situação. O Henrique, inclusive, que é um cara que ajuda bastante lá, troca bastante ideia, também entendeu dessa maneira, né? Existem N razões aqui que podem ter contribuído para esse aumento dos juros, tá? Da receita de juros, só que não ficou claro aqui no relatório gerencial do mês de abril. Então, se ele fala que foi ruim, mas em contrapartida, quando a gente compara com o mês anterior, foi quase o dobro, então a gente percebe que houve uma inconsistência, tá? Mas voltando aqui para o mês de maio, que é o que de fato nós queremos analisar neste vídeo, a gente percebe que, em comparação ao mês de abril, houve uma queda acentuada, né? Nós tínhamos aí 8 milhões e 100, passamos para 4 milhões e 200 mil, foi quase 50% aí a menos, né? Ele, inclusive, teve um resultado muito parecido com o mês de março. A correção monetária, por sua vez, teve um valor um pouquinho acima do mês de abril e um pouquinho abaixo aí do mês de maio. Aliás, do mês de março, desculpa. Já os rendimentos aqui em renda fixa, né, que ele tem em caixa, manteve-se estável, né? 523 contra 482. E aqui as receitas de outros fundos imobiliários que ele recebe, né? De dividendos, acredito eu, já que aqui ele não deixa claro se essa receita também pode ser proveniente de venda de fundos, né? De posições aí, mais um pontinho aqui que não deixa muito claro, tá? Mas ele se manteve estável.
E o resultado aqui do mês de maio foi de 9 milhões e 100, né, arredondando. Então, quando a gente divide aqui o resultado, que nada mais é do que o total de receitas menos as despesas, quando a gente divide esse valor pelo número de cotas emitidas, a gente chega em 65 centavos. Então a gente percebe que o fundo, ele entregou aí, né, ele distribuiu aos seus cotistas 100% do seu resultado, tá? E a gente percebe que no mês de abril e no mês de maio também ocorreu a mesma situação. O valor que foi distribuído foi exatamente o valor do resultado, tá? E o que isso significa na prática? Significa que o fundo, ele não está realizando reservas, ele não está, vamos dizer assim, se precavendo para possíveis resultados ruins futuros. Em contrapartida, ele também não está utilizando as suas reservas, o que mostra que esse resultado aqui é o que de fato deve se manter nos próximos meses, né? Isso aqui seria uma dedução com base nesses números que ele vem apresentando para a gente. Claro que aqui no mês de abril houve esse incremento aqui de quase 90%, né, em relação ao mês de março, na linha de juros, e isso contribuiu para chegar em 85 centavos de distribuição. Mas quando a gente vem aqui para a média, tá? Quando a gente considera a média desses últimos 3 meses, a gente pode basicamente afirmar que esse fundo aqui deve manter o patamar de distribuição entre 60 centavos e 80 centavos, tá? Eu não acredito que ele volte a distribuir 85, tá? Não até o fim do prazo de carência que foi concedido pelo fundo para os CRIs que estavam inadimplentes. Já comentei bastante sobre isso com vocês no vídeo do HCTR, tá? Então o fundo, ele não abriu mão daquele dinheiro, né, do dinheiro da inadimplência. Ele apenas prorrogou o prazo para pagamento para que as empresas que devem a ele, ao fundo, consigam aí tomar um respiro, né, por conta da crise econômica, taxa de juros alta, baixo financiamento imobiliário, etc, 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 tá? Então, assim, acredito que esse fundo mantenha o patamar entre 60 e 80 centavos e me surpreenderia muito, muito, muito mesmo se chegasse novamente a 85 centavos a distribuição, tá? 85, 90 centavos. Eu acho que não é a realidade deste fundo no momento. Mas vale lembrar, pessoal, que quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente inevitavelmente tem que pensar no longo prazo, porque não faz sentido você comprar o fundo imobiliário para fazer trade. Porque se você tiver lucro quando você faz trade em fundo imobiliário, você necessariamente vai ter que recolher a DARF. Você vai ter que pagar os 20% em cima do seu lucro, tá? Diferentemente das ações. As ações fazem mais sentido o trade, porque você tem ali um limite mínimo, né? Se você vender até 20 mil reais dentro do mês, você não precisa recolher imposto algum. Então, quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente pensa no longo prazo. Dito isso, pessoal, no longo prazo, tá? Provavelmente aí após a Selic abaixar a casa dos 2 dígitos, esse fundo aqui deve sim voltar a pagar rendimentos maiores. Talvez na casa de R$1, R$1,10, talvez até R$1,20, R$1,30, que foi aí um dos maiores rendimentos que ele já distribuiu desde a sua existência, tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Você não pode pensar só no agora, tá? O agora, se a gente for analisar friamente, esse fundo aqui tá muito ruim, tá? Tá muito ruim mesmo. Existem fundos mais seguros que vêm pagando mais do que este fundo aqui. Quando a gente considera ainda essas defasagens no relatório, essa falta de transparência da gestão, mais um ponto negativo também para o fundo, tá? Mas se você está pensando no longo prazo, se você pensa em 2, 5, 10, 15 anos, a tendência natural é que este fundo aqui volte sim a pagar bons rendimentos. E aí fica a seu critério, claro, decidir se faz sentido alocar parte do seu patrimônio, parte do seu capital, neste fundo no valor que ele está sendo negociado hoje. Beleza? Para finalizar o vídeo, pessoal, eu não vou me alongar mais aqui no Deva, vocês já estão cansados de saber o portfólio dele, né? As operações problemáticas. Veja que ele elenca aqui todos os CRIs, e aí a gente vê que os que estão em amarelo são aqueles que estão com waiver concedido, ou seja, estão com prazo de carência, tá? Então eles não estão pagando, mas voltarão a pagar após o período de carência. Veja que são vários que estão em amarelinho aqui, ó, certo? E em vermelho a gente tem aqui aqueles que estão de fato inadimplentes, que também são bastante, né? Então veja que é sim
uma carteira problemática, o fundo vem sofrendo bastante, tá? Não vou me alongar novamente nisso, já trouxe isso em outros vídeos, né? Porque o objetivo desse vídeo, na verdade, é justamente analisar a saúde financeira do DEVA hoje. Então, pessoal, em caso de resultados ruins, o fundo não tende aí a complementar o seu resultado com reservas, porque ele não vem realizando reservas. Quando a gente desce aqui para esse gráfico, a gente pode visualizar que as reservas são em azulzinho, ó. E a última vez que o fundo utilizou reserva foi lá em julho de 2022, né? Quase um ano atrás. Inclusive ele utilizou para complementar o rendimento. Em junho de 2022 também, 18 centavos para complementar. E ele fez a reserva lá em maio, ó, fez 20 centavos em maio. E desde então ele não vem trabalhando com essa política de reserva. Vocês sabem que eu prezo bastante aí pela estabilidade dos rendimentos, né? Falei bastante sobre isso no vídeo sobre o MCCI. Então esse fundo aqui ele vai ter essas oscilações mesmos, né? A gente pode até olhar para aqui nos últimos rendimentos e a gente percebe. Em novembro foi 90 centavos, foi para 1,5, 1,10, caiu para 90, para 70, para 85, para 65. Então não vai haver linearidade, tá? Porque não existe essa política por parte do fundo. Não significa que isso seja ruim, tá? É apenas uma característica do fundo não fazer reservas e não manter a linearidade. Então, ao mesmo tempo que ele pode vir a pagar aí de novo 80 centavos, ele também pode vir a pagar 65 novamente. Então, quando você investe nesse fundo, você precisa ter em mente e precisa entender essas características, beleza? Pessoal, acho que era isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se você tem o DEVA na sua carteira e qual o peso comparado ao seu portfólio total, beleza? Muito obrigado, até a próxima.